sempre me incomodou foi saber que Deus, que é perfeito, né, infinitamente bom e justo, como é que Ele pode ter criado, né, tantas coisas lindas, tantas, né, a natureza, os mundos, a gente, e também ter criado o mal, né, a violência, as doenças, as diferenças sociais. E isso sempre me incomodou. E eu acho que a Kardec também, porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele faz, que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse conceito de Deus é o que a gente pode ter hoje, com as nossas consciências limitadas, né? E esse conceito, se a gente pensar de um modo racional, ele é muito vago, porque a gente pensa em Deus como alguém, né, uma pessoa, um velhinho simpático, né, de barba branca, o que não é. E se a gente pensar já em termos emocionais, aí ele fica mais presente, porque a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. E aí a gente se pergunta, então se Deus não criou o mal, quem criou? Né? E durante uma conferência em Berlim, numa universidade, um professor perguntou aos seus alunos, Deus criou tudo que existe? Aí um aluno respondeu, sim. E aí o professor perguntou assim, se ele criou tudo, ele fez o mal? O aluno ficou calado e o professor feliz por ter provado que a fé era um mito. Então, outro aluno se levantou e perguntou ao professor, professor, o frio existe? Lógico que existe. Por acaso você nunca sentiu frio? De fato, o frio não existe. Segundo as leis da física, o frio, na realidade, é a ausência de calor. E professor, existe a escuridão? Existe. A escuridão também não existe. A escuridão, na verdade, é a ausência de luz. E aí, professor, o mal existe? Claro que sim. Vemos os crimes, as violências, essas coisas são o mal. O mal não existe. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência do bem. Deus não criou o mal. Não é como a fé, como o amor, que existem como o calor e a luz. O mal é a ausência de Deus no coração dos homens. O professor então ficou calado e o aluno aplaudido de pé. O diretor aproximou-se e perguntou o seu nome. Era Albert Einstein, naquela época. Gente, deve ser uma zica ter um aluno desse na sala de aula. Fiquei só pensando nisso. Gente, o que é ter uma criatura dessa em sala de aula? Ninguém merece. Então, Deus não criou o mal, né? O mal é a ausência de bem por ignorância. Então, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Eu estou aqui me lembrando das experiências na mesa mediúnica, né? Que as criaturas chegam revoltadas, chegam ameaçando, fazem tudo. E alguns deles trabalhando depois, às vezes, para a própria casa, né? Um tempo depois. Isso é uma experiência, para quem observa, fabulosa. Porque a gente, quando tem o primeiro contato, a gente fala, porque a gente pensa sempre no mal, né? No mal que existe nas pessoas. E com o tempo a gente vai vendo que não existe o mal nas pessoas. Ela só ainda não tinha naquele momento a oportunidade de conhecer uma outra realidade. E aí, quando conhece, a pessoa se afina, às vezes, com esta nova realidade e passa a contribuir para ela. E, em geral, são dos trabalhadores mais dedicados, porque reconhecem o quanto de mal fez, e é bem essa a realidade. Apenas quem conhece o mal realizado em face de alguma obra é que sabe a importância de praticar o bem para ela mesma, porque foi dali que ele cresceu. Então, acho que essa frase é perfeita. A gente efetivamente não tem o mal como alguma coisa que existe a priori para poder determinar essas condutas, né? Isso é uma coisa que só o Espiritismo, eu não tenho notícia de outra religião tratando dessas questões.
Aliás, até aquelas que reconhecem a presença do plano espiritual e da existência de espíritos imperfeitos, em geral, execram esses espíritos ao invés de salvá-los. A gente vê, como é que chama? Corrente de sei lá, eu esqueci o nome que dá. Tem uns lugares que fazem umas correntes para poder expulsar o demônio, para tirar o não sei o quê. E a própria igreja faz, que negócio que o padre, exorcismo. Não tem trabalho em prol do desencarnado sofredor, né? Que eu conheça, não tem, a não ser o espiritismo. Fala, filho, você quer falar? Não, né? Não, é ele. Então, tá bom. Então, isso é uma realidade que o espiritismo traz. Isso é de uma beleza, né? Enorme. Na verdade, o bem e o mal é necessário para que a gente aprenda e cresça. Porque o nosso cérebro funciona assim, né? São tentativas e erros e acertos. Então, a gente vai, né, erra e aí não faz mais. Quer dizer, às vezes a gente tem que errar várias vezes, né? Aí, às vezes, a gente acerta e não erra mais. Né, que nem uma criança, por exemplo. Às vezes a gente fala, não põe o dedo na tomada. Não põe, mas, né, só vai mesmo não colocar depois que tomar o choque. Né? Até nossos filhos adolescentes mesmo. Né? A gente tenta fazer com que eles não errem, com que eles não sofram. Mas muitas vezes eles têm que experienciar, né? Só depois mesmo do sofrimento, enfim, do que eles fizerem de errado, eles vão conseguir acertar. Não é uma coisa que a gente possa passar para eles sem essa experiência, né, pessoal. Olha, isso que a gente está falando para mim, assim, uma coisa muito importante, porque a gente tende a achar que as pessoas que a gente ama, elas estarem bem, elas não passarem por dificuldades. Essa é a noção que a gente entende do bem. Tem um trecho lindo do Evangelho que vai falar da desgraça real, que a gente acha que desgraça é uma coisa e o que não é aquilo são coisas boas. E eles vão dizer com clareza os espíritos que não é bem assim. Nós temos muitas coisas que a gente julga que sejam desgraças, mas que efetivamente são benefícios que a pessoa está recebendo como uma maneira de corrigir. A gente sempre tem que pensar no fim que se pretende com determinadas experiências de vida. Muitas experiências a gente passa para corrigir. É porque a gente não conhece o lastro todo da história, a gente só olha para aquele momento. Mas quem, do plano espiritual, enxerga toda a nossa realidade, as nossas ascendências, as nossas dificuldades, eles olham e entendem direitinho a necessidade de cada uma dessas experiências. Tanto que a gente entende que bom para o filho é nascer com saúde, coisa do gênero. E realmente saúde é coisa boa, não é? E aí eu estava conversando com uma família que faz evangelização aqui e os pais estavam dizendo, olha, a gente tinha uma vida de nenhuma quase preocupação com questões relativas à saúde, coisa do gênero. E ele precisa de um transplante de medula. E isso fez com que toda a família fizesse todo um movimento de reflexão sobre o que a gente come, como é que a gente vive, se vai ou não vai fazer, se isso vale ou não vale a pena. E eles disseram, a qualidade de vida de toda a família mudou muito, porque a gente não faz nada com ele sem pensar se aquilo trará ou não consequências, que consequências são essas, se vale a pena. Porque também a gente não fica só preservando ele e impedindo que ele viva. Algumas coisas que o debilitam, mas são boas para a infância dele, a gente autoriza. Então, olha como às vezes a doença, que não é uma coisa boa, traz benefícios enormes, e não apenas para aquele que está doente, mas para todo o núcleo familiar em que ele está inserido. Mas essa família teve a oportunidade de refletir sobre essa experiência à luz de valores que eles estão colhendo aqui dentro na evangelização. Muitas pessoas passam uma vida inteira, às vezes, né, com doenças, e não veem este outro lado que pode nos oferecer. É uma questão de como a gente efetivamente enxerga. Então, ter calma, muita calma nessa hora, e entender o recado. A lição bem entendida não precisa ser repetida, né? Oi, querida. Como? Ah, mais de má, entendi. Sim. Eu achei um texto. É mentira. Não acredito. É sério? Aqui é tudo ligado, viu?
Tudo interligado. Fica quieto que é assim mesmo, né? Eu vou repetir para... É. Isso. Ela começou falando a questão do chefe, que muitas pessoas julgam que os seus chefes são pessoas más. E que nem sempre é assim. Essa questão da chefia, eu comecei a enxergar melhor isso quando a gente passa a ser chefe. Quando a gente passa a ser chefe, aí a gente muda de figura, né? Nada como estar do outro lado para a gente poder entender melhor as coisas. Mas eu digo sempre isso, eu digo, gente, eu sempre dizia para meus pais, vocês estão errados, porque quando eu tiver os meus filhos, eu vou fazer diferente. Só que não. Não, no outro dia eu me peguei falando com a minha filha, você vai ver quando você tiver os seus, né? Porque é assim, né? É isso. E aí, essa coisa da chefia, certa vez eu coordenando um trabalho, vivi situações que a gente precisava fazer as coisas que não eram fáceis. E adotar condutas que não eram aquelas que eu julgava simpáticas quando estava do outro lado, né, na condição de coordenado. E uma coisa eu aprendi com esse negócio de as pessoas serem ou não serem mais. Na verdade, algumas pessoas nascem com a coragem de servir a coletividades fazendo coisas que não são simpáticas, mas que fazem parte das necessidades daquele grupo. Vocês sabem que muitas pessoas, se não tivessem a presença de um chefe severo, fiscalizando, tomando conta, não progrediriam. Por quê? Porque ficariam inertes, preguiçosas e tal. Então, algumas pessoas são reunidas em torno de pessoas muito severas, porque elas precisam disso para poder progredir, porque senão não produzem. Porque efetivamente não tem, do ponto de vista, né, empresarial, muita produção quando não há fiscalização. Quem não tem mecanismos de fiscalização, a empresa não produz igual. Impressionante. E parece que aquela fiscalização é uma estratégia de açoite, né? Parece estar açoitando o próprio empregado, que é sofrido, mas aquilo leva a pessoa para frente. A gente só enxerga isso com clareza quando a gente está do outro lado. Por isso, viver as experiências é muito importante, muito importante. E por isso a gente tem que renascer tantas vezes em tantas posições distintas, para que a gente conheça o mesmo fato por diversos aspectos. É verdade. A gente está chegando lá, né? Dizem que Madre Teresa era uma tirana. Você sabe que estão fazendo esse movimento, eu estou super chateado com esse negócio, porque eu sou pupilo de Madre Teresa. Não fala mal de Madre Teresa, menina tem um movimento, tudo quanto é lugar publicando que ela não é isso, porque ela vai ser beatificada, que ela não era isso, olha, mas se você vir na internet só tem coisa ruim de Madre Teresa agora. Mas é isso. Mas dizem que ela, não sei o que, mas que ela não era assim, que ela tinha dinheiro em caixa, mas que não aplicava para os doentes, porque ela acreditava no poder da dor e que fazia o povo sofrer. Estou chateado com a história de onde eu vou pegar esse negócio para falar disso. Estou só guardando, deixa quieto. Coloca lá no Face que a gente curte. Estou guardando esse negócio. Então, a dualidade sempre esteve presente nas nossas vidas, né? Desde sempre. Né? O grande problema é como fazer as escolhas corretas. Né? A gente tem sempre que escolher. Desde que a gente acorda, né? Desde que a gente abre o olho, a gente escolhe se a gente vai abrir ou se a gente vai continuar dormindo. Né? Se a gente vai levantar para trabalhar ou vai ficar deitado. Se a gente vai vir aqui... Desabafa, filha. Diante da necessidade das coisas, você fica tensa. E se eu escolher errado, aí não escolhe nada, né? Pois é, e de repente não é o certo, né? Pois é muito difícil a gente saber o que é o certo ou o que é o errado. Né? O que dita o nosso pensamento, na verdade, que os cientistas descobriram, é um sistema binário. A gente só consegue pensar assim, ou é sim ou é não. Uhum. Ou é tudo ou é nada. Ou é o mocinho ou é o bandido. E aí veio a física quântica.
que é todo mundo assim, física quântica, né? Ela já está aí há uns 100 anos, mas só agora que ela está começando a fazer parte da nossa realidade. Então, o que ela diz? Que existe o sim, existe o não, e muitas vezes existe o sim e o não ao mesmo tempo, né? Isso pode parecer um absurdo, mas, por exemplo, a gente tem que fazer a escolha, e por isso a gente tem o nosso livre-arbítrio. Aí, a gente entra a nossa consciência, o nível da consciência de cada um. Então, por isso que a gente não pode discutir futebol, não pode discutir política, porque tudo isso envolve a paixão, né? Envolve a consciência de cada um. Então, até hoje é quinta, ontem, eu estava vendo um futebol lá com meu marido, que faz parte, né? O goleiro saiu e veio um jogador e ficou lá no gol, né? E veio a bola, e a bola bateu exatamente aqui assim. Nossa! Para o time que era o dele, né? Beleza, não foi gol. Para o outro time foi mão. Então, depende muito de que time você está. Então, a realidade... a Iraci uma vez, assim, logo que eu entrei aqui, ela me falou uma coisa que eu trago muito para a minha vida. Ela disse o seguinte, assim, existe sempre 3 verdades, né? A situação acontece, então existe a verdade de uma pessoa, a verdade da outra e a verdade que não é nem de uma e nem da outra. Então, é isso que acontece com a realidade. Existe uma realidade, né? Existe o fato, mas também existe a forma de ver de cada um, dependendo do seu nível de consciência. É por isso que a gente não precisa ter medo de escolher, entendeu? Porque quando a gente escolhe mal, vamos botar assim, isso também trará consequências. Talvez não aquelas que imediatamente a gente esperava e precisava para alcançar o crescimento de que a gente, né, necessita. Mas aquilo trará a oportunidade de outras experiências que, por sua vez, também serão benéficas. A espiritualidade aproveita tudo. Tudo. E aí a gente vai sendo conduzido, a gente chega a um determinado ponto e a gente é colocado numa situação de que, olha, aqui vai ser como precisa ser. Aí você escolhe errado. Aí recomeça todo o planejamento, né? Tá, mas e aí agora? E eles vão rearrumando, porque eles aproveitam tudo. A noção da calma é fundamental para a gente compreender a ideia de evolução. Porque se você imaginar que não precisa acertar sempre, ou seja, chegar ao ponto que você imagina ser, porque sempre que você chegar rápido a este ponto, parece que a coisa está resolvida. Novas questões virão. Então, a desculpa, eu quero acertar logo para não errar, mas você vai errar por toda a existência. Enquanto nós não formos perfeitos ou perfectíveis, a gente vai continuar errando e acertando, porque novas lições virão. Então, não tem por que ter pressa de acertar isso ou aquilo. A gente precisa ter consciência. Quando você traz para a consciência, você faz com que aquele aprendizado seja definitivo e profundo. O ruim, isso sim a gente deve evitar, é fazer sem pensar o porquê das coisas, sem refletir, fazer o processo de autodescobrimento. Porque você passa pela dor sem tornar isso útil. Mas essa necessidade de acertar o tempo inteiro, ela é desnecessária. Porque enquanto a gente existir, a gente tem coisas a aprender. Não acertou agora, acerta lá para frente. Na verdade, o que é o acertar e o errar? Exatamente, a trajetória que é útil, né? Boa tarde. Oi, amor. Ah, bem legal. Como assim? Você quer saber da minha vida, é isso? Da sua, pessoal da sua menos pior, né? Quando é pessoal da nossa, né? Gente, eu contar. Não, eu fiquei... Olha só, ontem eu estou no banheiro, gente, aí um aluno diz assim, super constrangedor, no banheiro diz assim, o senhor então bebeu pouca água hoje. Falei, gente, que absurdo! Isso é que é falta de privacidade.
Não me espera nem dar descarga, que vai tomar conta da minha vida. Aí a outra, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Eu falei, já estou por aqui de perguntas pessoais. Já deu, né? Já deu. Por hoje já estou... Falei, gente, coisa horrorosa. Pois não, querida. Falando da sua vida, tá tudo bem. Sim. Só que essa escolha só me trouxe sofrimento e traz até hoje. Aí a minha pergunta é a seguinte, será que eu precisava disso para aprendizado? É. Eu não vejo a pessoa mudar em nada. Pelo contrário. Paz, dá amor, eu sigo pelo lado do amor, sempre, e quanto mais faz, parece que é pior. Nossa amiga está falando aqui. É tão grande isso. É perfeito. Não, é perfeito isso, né, Gi? Claro. Psicologicamente me incomoda muito. É. Será que eu estou acertando ou estou errando? Entendi. A amiga está perguntando, está dizendo que tomou uma atitude no passado, né? Fez uma escolha para ajudar uma pessoa. E que essa ajuda que ela ofereceu vem até hoje trazendo sofrimentos, dificuldades e problemas para a própria vida dela. E ela se pergunta se era necessário ou não passar por isso, se era um aprendizado e tal. Bom, vamos primeiro pensar do ponto de vista do outro lado, né? O Evangelho tem um trecho que vai falar sobre se a gente tem direito a pôr termo no sofrimento dos outros. Um trecho que trata disso. E eles vão dizer assim, ninguém põe termo no sofrimento dos outros enquanto essa pessoa precisar sofrer. Então, se você quer tirar uma pessoa da rua e ela precisa estar na rua para algum tipo de aprendizado, você vai tirá-la de lá e ela daqui a pouco ela volta para lá. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona nos abrigos? Não é assim que tem funcionado no Minha Casa Minha Vida? Que há dezenas de relatos de pessoas que moravam nas ruas, que precisavam de um lar, que receberam a casa e por ganância vendem a casa, perdem tudo e aí não tem nem casa, nem, que não poderia vender, né? Que é uma venda que não é legal. Então, quando a gente acha que está pondo o termo no sofrimento de alguém, a gente só acha. Porque se efetivamente a gente acabou com o sofrimento é porque o socorro chegou na hora certa e ele foi adequado. Às vezes a pessoa não aproveita aquilo que ela recebe. Quando ela não aproveita, das duas uma, ela própria pode não ter valorizado, e isso faz parte da sua trajetória de equívocos, ou é porque efetivamente ainda não era o momento de esta pessoa ser auxiliada, porque ela ainda tem alguma coisa, seja em termos de expiação, que é o que normalmente se dá, ou no caso de prova, mais raramente. Do ponto de vista da nossa perspectiva, a gente tem que pensar o que é fazer o bem. Porque quando a gente diz, eu fiz o bem para esta pessoa e colhi sofrimento disso, a resposta não é, quer dizer, a pergunta na verdade não é bem essa. Porque quem faz efetivamente o bem não colhe nenhum mal disso. Porque efetivamente nenhuma expectativa deveria ter gerado a partir daquela benesse que ofereceu para o outro. Agora, se aquela escolha trouxe consequências que por sua vez foram nocivas para mim, essas consequências, a gente sempre tem que pensar nelas do ponto de vista do como a gente aproveita, o que a Gi estava falando, e a gente vai falar disso ali agora, é para a gente refletir o que é que a gente está chamando de sofrimento, de dificuldade. Talvez a proximidade de uma pessoa na minha vida traga uma série de aflições. E quem disse que essas aflições são ruins? Porque a gente está precisando relativizar isso, até porque a gente não está vivendo momentos fáceis, não é isso? E lá em casa, por exemplo, tem uma questão que é muito assim. As pessoas me criticam muito porque eu sou muito severo com a questão da educação das crianças, e mesmo assim elas ainda são mal educadas pra caramba. Extremamente mal educadas. E eu sou extremamente severo, bem severo. Aí é que todo mundo diz assim, você exige demais e tal. Aí uma amiga disse assim, olha, quem o tempo inteiro aponta e cobra e tudo mais, perde a eficiência do alarme, ela me disse. Ela quer dizer assim, então se você está sempre chamando atenção, na hora que precisa chamar atenção e você vai, é mais uma vez só, entre muitas tantas outras e tal. E a gente para sempre para refletir até que ponto vai ou não vai. Aí amiga, né, a gente está compartilhando. E aí, o certo é isso, o certo é aquilo. Eu tenho os meus valores que norteiam a minha vida. Eu não posso orientar a minha vida com os valores do outro. Só posso orientar com os meus próprios. E um dos meus valores é o seguinte, eu posso até errar, mas eu prefiro errar pela ação, nunca pela omissão.
Nunca pela omissão. Eu prefiro errar fazendo do que errar ficando, vamos ver no que dá, vamos ver, deixa eles crescerem para ver no que deu isso. Uma ova, vamos deixar crescer. Vou eu fazer alguma coisa, por quê? Agora, eu reconheço que tem nisso o quê? Uma ansiedade minha. Essa necessidade de estar fazendo sempre alguma coisa tem uma ansiedade, tem uma necessidade de controle. Mas eu não vou ficar refletindo sobre essas questões nesse grau, é isso, mas tem aquilo, porque a gente enlouquece. Então eu preciso reconhecer o seguinte, qual é o lado bom e o lado ruim disso. Então eu fiz uma opção, eu vou continuar falando, porque se eu não falar vai me fazer mal. Mas eu sempre digo, isso está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu te amo, porque eu quero o teu bem, porque eu vejo disso, e eu estou falando desse jeito com você, porque eu acredito no que eu estou falando. Mas eu te amo, não pense que a minha fala desse jeito representa ausência de amor. Porque eu não te amo. E vem cá, para de palhaçada, vem cá, dá um beijo no pai. Entendeu? Então, isso me trouxe a certeza de que eu vou fazer, de jeito nenhum. Mas, pelo menos, me traz paz. A paz de que eu não estou me omitindo, como eu desejo fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo, que se der, né, é efeito colateral, que a verdade é efeito colateral. Vamos ver, vamos colher, vamos aprender e tal. Então, não tem colheita equivocada de benfeitoria. O que tem são consequências que, às vezes, são necessidades mais nossas do que do outro. Às vezes a gente acha, porque eu fiz tal coisa, olha o que eu estou vivendo, não sei o quê. Na verdade, às vezes aquela necessidade não era nem do outro, ele foi um instrumento para que você viva aquilo ali. Né? A gente está falando em tese, mas é sempre bom pensar dos dois lados. É verdade. Ultrapassar os seus próprios desafios. É muito difícil. E, além disso, o filho não vem com manual de instrução. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer o que a gente acredita, que a gente acha que é o melhor. Se daqui a um tempo a gente vê que não era, paciência, eu acho que a gente está com a consciência tranquila que a gente fez o melhor que a gente pôde naquele momento. Enfim. Olha a Beth desabafando. Aproveita enquanto ele é pequeno, depois que cresce não adianta mais nada. Adianta, menina, estou te falando. Fica uma coisinha, sempre fica. Fica, claro que fica. É porque você não manda mais, você não controla mais. Aí é que vem aquela aflição de, né? Fazer o quê? Mas, rezar é sempre bom. E a gente trouxe também agora essa parábola dos cegos e o elefante. É uma parábola indiana. Ela conta o seguinte. Certo dia, um príncipe indiano mandou chamar um grupo de cegos de nascença e os reuniu no pátio do palácio. Ao mesmo tempo, mandou trazer um elefante e o colocou diante dos cegos. Em seguida, conduzindo-os pela mão, foi levando os cegos até o elefante para que eles o apalpassem. E colocou um em cada lugar do elefante, né? Um apalpava a barriga, outro o rabo, outro a orelha, outro a tromba e outro uma das patas. Quando todos os cegos tinham apalpado o elefante, o príncipe ordenou que cada um explicasse aos outros o que era um elefante. Então, o que tinha apalpado a barriga disse, ele é grande como uma panela. O que tinha apalpado o rabo disse, não, o elefante se parece com uma vassoura. Nada disso, interrompeu o que tinha apalpado a orelha. Ele se parece com um grande leque aberto. E o que apalpara a tromba deu uma risada e falou, vocês estão por fora. O elefante tem a forma de uma mangueira de água. Essa não, replicou o que apalpara a pata. Ele é como um poste. E os cegos começaram a discutir entre si, cada um dizendo que o elefante era daquele jeito, que eles tinham certeza que era daquele jeito. E eles não conseguiam entender como é que os outros não achavam a realidade que eles tinham, né, sentido. O príncipe deixou-os falar para ver se chegavam ao acordo. Mas quando viu que já estava, né, já iam chegar... Maldade do príncipe, a loucura, né? Aí ele ordenou que eles se calassem e disse, o elefante é tudo isso que vocês falaram. Tudo isso que cada um de vocês percebeu é só uma parte do elefante. Vocês não devem negar o que os outros perceberam.
deveriam juntar as experiências de todos e tentar imaginar como a parte que cada um apalpou se une com as outras para formar esse todo, que é o elefante. Então, na realidade, se a gente trouxer essa parábola para a nossa realidade, né, se a gente olhar as pessoas, ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Né? A gente está num caminho. Então, depende muito de como nós olharmos. Se vocês olharem para mim e falar assim, só as minhas qualidades, vocês vão achar que eu sou boa. Mas se alguém olhar para mim e só ver os meus defeitos, vão achar que é ruim, que eu sou ruim. Agora, se alguém olhar para mim e ver qual o esforço que eu estou tendo, que eu estou fazendo todos os dias para melhorar, para superar meus desafios, a gente já vai ter um outro olhar. Não vai olhar aquela pessoa com aquele olhar, nossa. Né? Muitas vezes, muita gente fala assim, aquela pessoa ali é antipática, né? Me olhou de um jeito, né, atravessado. Aí, às vezes, você vê a pessoa, eu estava sem lente, nem te vi. Né? Então, depende muito de como a gente vê as situações de todos os dias para deixar que elas afetem a gente de alguma forma. Esse olhar, a gente tem dificuldade de olhar para o todo, né? Porque a gente vai vivendo as experiências, a gente vai compartimentando. A nossa percepção da realidade, nós encarnados, ainda é muito pelos sentidos. A gente tem uma compreensão da realidade muito pelo que a gente recebe pelos sentidos. E como os sentidos trabalham de maneira relativamente compartimentada, a gente também compartimenta a própria realidade. A percepção espiritual é bastante diferente. Se você pegar, né, o desencarnado que sente alguma coisa, essa percepção é pelo todo, né? Porque o perispírito recebe em toda a sua estrutura todas as sensações. Só isso faz com que a gente tenha uma visão sobre um determinado objeto, uma experiência, completamente diferente. Agora, se a gente ainda tirar aqui as nossas limitações com relação às experiências de vida, a gente, como eu estava falando, só vivencia uma determinada experiência na condição de filho, enquanto é filho. Não tem como, eu vou me colocar no lugar do outro. A gente não tem... Alguém, eu acho que foi Divaldo que disse isso, alguém disse isso. Quando você... Essa é uma fala comum no Espiritismo. Quando você quiser saber como agir, pensa como Jesus agiria naquele contexto. Não tem isso? Se você não quer errar, faz o seguinte, pensa como Jesus agiria. Só que, querido, eu não tenho como pensar como Jesus, porque para pensar como Jesus, eu preciso ter uma gama de atributos que eu não tenho. Então, tipo assim, não dá para pensar como Jesus, entendeu? O que eu faço? Essa é a aflição, porque dizer, pensa como Jesus. O dia que eu for como Jesus, eu penso como Jesus. Agora só tem como pensar como eu sou, porque eu sou fruto das realidades que eu vivi e daquilo que eu acumulei. Então, não dá para pensar como Jesus. Não dá nem para pensar como se fosse o outro. Né? Porque se você está no meio daquela discussão, no meio daquela situação, como é que você vai se colocar no lugar do outro? É isso. É impossível. É isso. E aí as pessoas falam assim, se coloca no meu lugar, não tem? As pessoas dizem assim, se coloca no meu lugar. Eu digo, querido, é impossível me colocar no seu lugar, né? Eu posso imaginar, eu posso uma série de coisas, mas não dá para a gente se colocar no lugar do outro. E a gente começa a perceber, repito, com essa experiência do quando é filho, a gente acha que aquilo é errado, é errado, é errado. E às vezes é errado mesmo, mas curioso que mesmo sendo errado, quando a gente está do outro lado, a gente reproduz o mesmo comportamento. Por que a gente faz o mesmo comportamento? Porque a gente não cresceu com aquele aprendizado. Porque quando a gente faz... Porque assim, nas relações psicológicas, ou a gente acolhe ou a gente rejeita, né? Fazendo assim uma divisão, como você tinha falado, né? Do binômio, ou a gente acolhe ou a gente rejeita. Se é uma experiência que trouxe bons frutos, eu quero fazer igual. Quando é ruim, das duas uma. Ou eu faço igual porque foi assim que eu aprendi, ou eu acolho. Quando a rigor, pode ser que a melhor conduta não seja nem uma coisa nem outra. Não pode ser isso? Isso, é nisso que eu acredito. Eu não confio na ideia de eu me colocar no lugar do outro.
O que a gente precisa fazer é tentar compreender as razões do outro. Porque com esse movimento, o que a gente consegue? A gente consegue aliviar o coração, porque a gente deixa de ver no outro um algoz, e por aí simplesmente isso. A gente consegue ver alguém que naquele contexto adotou o comportamento compatível com as suas limitações. E isso não resolve as coisas, mas traz uma paz que é uma beleza. E isso é bom demais para a gente. Ameniza, com certeza. E tem a história do ângulo, né? Ainda que eu enxergasse e visse esse elefante todo, a gente está vendo o bichinho ali de um jeito. É ou não é? De um jeito. Como é que esse elefante te parece? Diz para mim. Primeiro pensa, toma convicção, não troca. Pronto, agora fala. Ele está feliz ou ele está triste? Você acha que ele está tristinho? Todo mundo achou que ele está tristinho? Acho que desconfortável, tem um monte de gente pegando, assim, está numa situação desconfortável, né? Ele está tristinho? Fala, filho, fala. Que isso, meu Deus do céu? Ele pode estar escondido, é isso que o elefante está fazendo essa cara, pode ser. Agora vamos pensar numa outra coisa. Se eu olho de trás desse elefante, ele está balançando o rabinho, ele está balançando a orelhinha. Eu não tenho a visão do semblante dele, eu tenho uma nova perspectiva. Tem ou não tem uma nova perspectiva? Pois é, balançou o rabo já está feliz, né? É igual cachorro, balançou o rabo está feliz. Então, a gente tem uma visão, repito, das coisas estimulada pelo sentido. E como ninguém nunca consegue ver igual, a gente nunca vai pensar igual. Mas está aí a beleza do crescimento, né? Porque a gente consegue sempre, com a soma das experiências, e é por isso que trabalho em casa espírita tem que ser feito junto. Tem que botar um para olhar e dizer assim, mas vamos também ver essa outra questão aqui, né? Para poder chegar a alguma coisa mais perto da verdade, que não é verdade nenhum dos dois, né? E é isso, o crescimento de casa espírita tem que ser em dupla, por mais sofrível que isso possa ser. Em dupla? Não no nosso caso. Tem que ser em grupo. Tem que ser em grupo. Não, pelo menos em dupla, no mínimo. Mas o negócio é em grupo, não é, Monique? Como assim? Tá puxado, Monique, quer desabafar? Ai, meu Deus. Isso tudo eu acho que tem uma visão muito legal que eu encontrei, que diz que a gente, na verdade, a gente é incompleto. Se a gente realmente olhar as coisas como nós, como seres incompletos, nem perfeitos, nem imperfeitos. Nós somos incompletos. E a gente está no caminho. E a gente vai chegar lá um dia. Por exemplo, a gente não... aqui nós estava falando sempre, a gente não tem paciência. Ai, meu Deus, me dá paciência, me dá paciência. Na realidade, a gente tem que trabalhar a nossa impaciência. E não pedir paciência. Né? A gente tem que trabalhar isso. Por que eu estou sendo tão impaciente? Né? Fazer aquelas perguntas, né? De noite, na hora de dormir. Né? O que está acontecendo comigo? Fazer aquelas perguntas cabeludas. Né? Por que eu estou me sentindo assim em relação ao outro, em relação àquela situação? Porque eu acho que só assim, a gente se conhecendo, a gente vai melhorar e vai crescer. Olha, uma vez eu recebi uma psicografia da história da paciência, que foi um tapa na venta. Tem até hoje isso guardado. Eu vivia pedindo paciência, né? Falei, gente, paciência, meu Deus, me dê paciência, não é possível. Essa criatura, me dê paciência, paciência. Aí eu recebi uma psicografia que dizia assim, paciência é uma qualidade que se manifesta diante do caos. Porque quando está tudo bem, você não precisa de paciência. Paciência para quê? Está tudo maravilhoso, né? Paciência é uma qualidade que se manifesta diante do caos. Mas todas as vezes que o caos se manifesta na sua vida, você reclama de ele aparecer. Então não peça mais paciência. Falei, entendi. Não podemos mais pedir paciência. Porque assim, me dá paciência, então me dá problema para eu manifestar a paciência, porque senão você não precisa de paciência, né? Então não peça paciência, tá? Eu, pelo menos, aprendi a não pedir paciência, eu peço outras coisas. Não peço mais paciência. E é bem isso, a gente pede coisas esquecendo para que elas servem. Conhece a história do não sabe pedir, não pede? Né? É isso. Por exemplo, a gente tem uma amiga que vai dizer assim, eu queria
tanto filhos inteligentes, porque os meus filhos me dão tanto trabalho, meus filhos, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que blá, 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 eu queria tanto filhos inteligentes e tal. Nasceu, ela, o mais velho dela, não, mais novo dela tem 16. Aí ela agora descobriu que está grávida. Tá numa crise. Meu Deus, agora o que eu vou fazer na minha vida, nessa idade? Com os filhos todos já criados, né? E agora um bebê. Que esse bebê, como é que vai ser esse bebê na história dessa vida? Digo, querida, eu escutei você dizendo várias vezes, queria tanto que Jesus me desse um filho inteligente, porque você acha que o outro não é. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Agora eu pensei, tomara que seja portador de altas habilidades. Porque ela vai ver o que é cuidar de um filho muito inteligente. As pessoas muito inteligentes são dificílimas no trato, dificílimas. É terrível ter uma criança muito inteligente, porque o diacho do menino é desse tamanho, pensa como adulto, e como é que vai compatibilizar esse negócio? Aí eu falei, agora, aí eu comecei a fazer prece por ela. Falei, não vou nem falar que ela está gestante, ela vai rejeitar o feto, vai dar ruim, então deixa quieto. Você não pediu um filho inteligente? Seu filho inteligente deve estar chegando, meu amor, relaxa, aproveita. Só pensando, sabe ela que ela vai passar. Então o Espírito da Verdade traz para a gente essa frase: amai-vos e instruí-vos. Então, quando a gente está num ambiente muito escuro e a gente acende um fósforo, o que a gente faz? A gente ilumina tudo que está ao nosso redor. Então, quanto mais a gente se instruir, mais a gente souber, mais a gente vai ter a consciência despertada. E quanto mais a gente despertar a nossa consciência, mais a gente vai conseguir melhorar a qualidade das nossas escolhas. E aí, isso vai fazer a gente encontrar a felicidade que a gente tanto procura. Divaldo, algumas vezes já falou para a gente sobre as metas que ele fala. Uma vez ele estava no mapa, acho que foi ano passado ou retrasado, não sei se você vai lembrar disso, Gi. E ele disse que no começo, assim, muito jovenzinho, ele rezava para Deus, né? Pedia a Deus. E com o tempo ele aprendeu a não pedir mais a Deus, pedir a Jesus. E aí ele diz, Deus está tão assim, distante no sentido, né, das minhas imperfeições, que é difícil assim, eu imaginar Deus. Então eu prefiro imaginar e ter como modelo e tal Jesus, que é ainda muito distante, mas é alguma coisa mais palpável, que eu consiga perceber, né? É alguma coisa mais perto de eu conseguir perceber. Eu demorei a entender esse negócio, porque assim, na minha cabeça, tanto Deus quanto Jesus estão tão distantes, que distante por distante é difícil entender tudo, e vamos que vamos com onde der lá mais afinidade, né? Mas é engraçado que a gente ainda não tem no nosso estágio evolutivo sequer compreensão do que é Deus, tanto que Kardec, criteriosamente, como cientista que era, não pergunta quem, não pergunta o que, não pergunta qual coisa, Kardec pergunta que é Deus. Porque ele exatamente quer saber qual coisa é essa, né, chamada Deus. E eles mais ou menos dizem, ainda não está na hora, vocês não têm condições de compreender Deus. Então a gente vê alguns atributos, e dizem eles, pelo atributo da coisa a gente infere o que é a própria coisa. Porque de uma coisa boa não nasce uma coisa ruim. Então a gente vai, pelos atributos, inferir traços do que seja Deus. E aí fez mais sentido para mim, quando eu fiz essa reflexão, o que o Divaldo estava falando com essa questão. Então, Jesus esteve encarnado, viveu contextos de dificuldade que a gente vive. Jesus esteve em contato com esta humanidade. Então, os desafios que ele deixou como exemplo são próximos dos desafios que nós próprios temos. Então, é mais fácil, efetivamente, projetar o meu pensamento e o meu amor na direção de Jesus do que na direção de Deus, porque ele é mais tangível diante dessa perspectiva e dessa realidade. A gente teve hoje diversos disparadores para a gente pensar em coisas, diversos disparadores, várias coisas para a gente sair daqui refletindo, seja no seio da família, seja fora dela.
Às vezes a gente, numa rotina muito puxada, sai daqui e volta para essa rotina como se nada tivesse acontecido e vida que segue. Não é assim? E às vezes, por alguma razão, uma fala que a gente escuta em algum lugar bate tão fundo dentro da gente, bate assim, trazendo reflexões tão definitivas, que aquilo ali gera aprendizado para a gente. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes a gente chega assim, uma vez chegou uma pessoa numa palestra e me disse assim, gente, aquilo que você falou, como é que foi mesmo aquilo que você falou? Repete aquela coisa do... Falei assim, eu falei isso? Nem me lembro. Senão, porque aquilo ali foi tão importante para mim que eu entendi, não sei o que eu falei, não lembro nem o que foi que eu falei. Eu falei isso, não lembro de ter falado isso. Na verdade, eu vou dizer para vocês que eu não falei aquilo, eu tenho certeza. Mas a coisa que eu falei, sabe Deus que foi? E é sempre assim, com todos aqueles que estão aqui com o auxílio da espiritualidade. Disparou nela, foi um start para alguma coisa que ela estava pronta para poder ouvir e perceber. Isso é um processo que nós vivemos. Um dia eu explico para vocês como é que funciona a recepção da mensagem. Isso na casa espírita é trabalhado demais. A palavra, ela é composta de uma parte física e de uma parte que é o conteúdo, é o conceito, é a parte ideológica da palavra. É o significante e o significado do Saussure, é isso mesmo. Então, quem sabe já pega logo e... E aí a gente tem, nessa questão do significado, uma relação não que é aleatória. Né? É aleatória. A relação entre o significante e o significado é aleatória. E o significado não é percebido da mesma maneira, porque o significado é composto de traços. Para você ter uma ideia, uma cultura, por exemplo, ela pode ter, para um mesmo objeto, valores completamente diferentes. Aliás, a gente está falando aqui do elefante, da vaca. Tem cultura que vaca é comida, tem cultura que vaca é sagrada. Então você tem uma representação ideológica desses significados. O que quer dizer assim, quando alguém fala uma coisa, ele não fala uma coisa, ele fala muitas coisas a depender dos traços que você aciona para receber aquela mensagem. E é aí que a espiritualidade vem trabalhando na área de ideação, de que trata Iraci sempre. Quando ela fala sempre, trabalha a área da ideação, trabalha a área da emoção, é assim, ajuda a entender quando alguém disser alguma coisa, da maneira como ele precisa isso. Está entendendo essa questão? Então, é um processo extremamente complexo, que a espiritualidade sabe trabalhar porque tem mecanismos para isso. O que representam determinadas palavras ou significados, traços semânticos para aquela pessoa, eles conhecem isso e sabem exatamente que determinadas palavras, uma vez acionadas, vão gerar processos de raciocínio. E eles trabalham isso. As palavras que estão contidas no Evangelho são palavras que, quaisquer que sejam os contextos, vão trazer alento para aquele que está ouvindo. E olha que um vem com conflito de dinheiro, outro conflito de relacionamento, outro conflito de sexualidade, outro conflito de... E todo mundo ouve aquilo e diz, precisava ouvir isso. Esse mecanismo é extremamente complexo. E para eles que trabalham e conhecem isso, saberem fazer o trabalho, digamos, eficiente para você, alguns deles passam anos ao nosso lado, compreendendo essa maneira de a gente pensar para poder nos auxiliar. É um trabalho de dedicação enorme, né? Muitas vezes você lê aquele pedaço, aquela pergunta no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, alguma coisa, assim, passa batido. Mas naquele momento, naquela hora, você lê e fala assim, nossa, como é que eu nunca tinha lido isso aqui antes? Eu acho que é esse momento que você precisa entender e escutar aquele pedacinho. Para poder escutar, a gente fala no Evangelho, a gente tem no Evangelho, que não adianta semear em solo infértil. Lembra da parábola da semeadura? Semear a gente pode, mas a gente só colhe quando o solo é fértil. Trazendo isso, a gente só aprende quando a gente está no momento apropriado para colher aquele aprendizado. Enquanto esse momento não existe, a gente não aproveita da maneira como deveria. Então, vamos escutar um amigo, senão a gente acaba não ouvindo. Fala. Perfeito.
Não foi à toa que Jesus escolheu falar por parábolas. E não é à toa que Kardec escolheu trabalhar por perguntas, já que os dois eram pedagogos por excelência. Quando você trabalha pergunta e resposta, você também aciona no psiquismo, isso é neurológico. Quando você trabalha com perguntas, você evoca a pessoa as experiências que ela viveu. Pergunta é sempre uma concretude, é um processo por indução. Você evoca o que há de concreto na sua vida. Então, quando você lê o Livro dos Espíritos, no esquema de pergunta e resposta, Kardec o tempo inteiro, pedagogicamente, está levando todos aqueles complexos aspectos para as nossas próprias vidas. Isso tudo, eu volto a dizer, porque isso para mim é fundamental. É manifestação de amor, porque acho que das piores coisas que a gente tem é passar por dificuldades com aquela sensação de que está sozinho, de que não tem jeito, só trabalhando com a perspectiva do ruim. Quando a gente começa a se dar conta, por mínimas questões, que a gente está amparado o tempo inteiro, a gente começa a perceber que o que a gente ainda tem é o defeito de achar que as pessoas devem resolver os nossos próprios problemas. Então, quando a gente começa a se dar conta que a gente tem muita assistência, porque tem trabalhos que não dá para outro fazer, quem tem que fazer somos nós. Isso é uma chamada ao trabalho e, de alguma forma também, é respeito à nossa individualidade. Porque Deus não exige de nós que nós façamos aquilo que não está na hora de ser feito. Não está. Estava conversando com a amiga, quando a minha irmã desencarnou, e assim, meu pai já tinha desencarnado, só ficamos eu e a minha mãe, né, no núcleo inicial. O meu desespero de ter que contar para minha mãe que a minha irmã tinha desencarnado era um negócio que eu não consigo dizer para vocês. Porque ter que contar isso para ela, eu jurava que se eu contasse, minha mãe ia morrer na mesma hora junto. Né? O meu medo era de que a minha mãe fosse junto na mesma hora. E foram horas angustiantes até que ela chegasse para eu ter que contar, porque não tinha jeito, a gente tem que contar, né? Vamos contar. Você sabe que aquilo ali me trouxe uma experiência assim fabulosa. A gente nunca sabe, não tem condição de dimensionar como uma pessoa reage a qualquer tipo de experiência. Eu que tinha certeza, porque sou filho, porque conheço, porque isso, porque aquilo, tinha certeza de que ia ser de um jeito, não foi daquele jeito. Foi difícil, do mesmo jeito, mas não foi como eu imaginava. Eu parei, pelo menos esse sofrimento eu consegui largar. Parei de sofrer como é que o outro vai receber. Na verdade, como o outro vai receber não é problema meu, é problema dele. Agora, como eu vou fazer para dizer da melhor maneira, isso é uma coisa que eu posso tentar, certo? Então, quando eu recebo mal alguma coisa, eu tenho que parar e eu digerir. Vou eu digerir, porque esse trabalho é meu, não é do outro, não é? Mas também quando acontece o contrário, toma que é teu. Agora é a tua vez, eu não tenho nada com isso. Essa libertação eu consegui. Aí é a história da educação lá para as crianças. Ah, porque vai aprender, não vai aprender, cobra, não cobra. Eu não sei como é que meu filho, a minha filha, a minha mulher e todo mundo que vive comigo vai receber o que eu tenho para dizer, mas eu tenho que dizer. Preciso dizer. Com amor, com equilíbrio, na hora certa, escolhendo, mas eu tenho ainda que dizer, não consigo não fazer. Porque quanto mais você sabe, você tem consciência, mais aumenta a tua responsabilidade. Né? Então você tem que pegar a tua vida, as rédeas da tua vida. Você tem que escolher o caminho que você, mesmo sendo, não é certo, não é errado, mas você tem que escolher, não é ninguém escolher por você. Você tem que assumir aquele caminho que você vai seguir. Se, enfim, se tiver o final que você espera, ou, enfim, muito bem. Se não tiver, mas você tem que fazer a sua própria escolha. Isso que é importante. Verdade. Acabou, né, Gil? Vou passar o seu olhar. Oi, querida. Por isso, a gente tem que pensar em como falar e no melhor momento de falar, né? Vocês conhecem um vídeo que tem no YouTube que fala da caixa do nada para o homem? Conhecem isso? Gente, é um negócio que vocês precisam ver, um pastor. Gente, mas você ri demais. E é de uma sabedoria enorme. Então, gente, eu adoro. Pode procurar no YouTube, Caixa do Nada. Vocês vão entender por que homens e mulheres são diferentes. Vale a pena assistir a esse negócio.
Deixa eu te dizer, pode anotar e ver. Homem, mulher, caixa do nada, bota uma coisa assim, você vai achar caixa do nada. Gente, é fabuloso, não tem conotação religiosa, é um pastor, mas não tem conotação religiosa, e ele é de uma sabedoria, assim, perfeita. Vê, você vai gostar. Aí deixa eu te dizer, qual é o nome dele? Cláudio Duarte. Não, ele fala de coisas da vida, né, de relação. Ele tem umas coisas bem legais. E aí, deixa eu te explicar isso. Gente, esqueci o que eu tinha me perguntado. Você pergunta de novo? Começou da caixa do tempo. É que eu fiz o link e depois esqueci de voltar. Como é que foi a sua pergunta? Bom, se ela já esqueceu a pergunta, é que já tá bom o negócio. Lembrou. Do como falar. Então, olha só. A gente tem que aprender a falar, sim. A gente tem que aprender o contexto, porque não é sempre que a pessoa tá. Quando uma pessoa está muito nervosa e você pede ela calma, é pior. Não peça calma para alguém nervoso. Não, mas fica calma. É a mesma coisa que dizer. Fica mais nervosa. Não, também não dá tapa na cara. Relaxa. Dá vontade. Não, mas vontade dá e passa. Aí é assim. A criatura está nervosa. Uma das coisas que é importante dizer assim, não, eu entendo você tem razão. Quando você diz, eu entendo, você tem razão, a pessoa já dá aquela, né? E aí diz, mas vamos também pensar aqui, e você redireciona. Se você choca, você não consegue trazer bons frutos. Caixa do nada. A história da caixa do nada é assim, homens e mulheres pensam diferente. Isso a neurologia também já apontou, a quantidade de neurônios, é tudo diferente. Aliás, é muito diferente. A mulher é um negócio muito diferente, porque você bota 4, 5 mulheres juntas, elas vão conversar todas ao mesmo tempo, elas vão falar todas. E é engraçado que aquilo não é uma confusão, está todo mundo entendendo todo mundo. Porque ela não conversa só com uma, ela conversa aqui, conversa ali, é uma coisa assim de inteligência multifocal, usando a linguagem aí da teoria moderna. Inteligência multifocal. Você bota 2 homens, ou 3, ou 5 num lugar, um vai falar, o outro vai parar normalmente para ouvir. Não sei quando é futebol que todo mundo grita, mas está gritando com quem está lá do outro lado. E aí, cada um vai parar porque o homem precisa ouvir para poder reagir. O homem não tem inteligência multifocal, né? Então, isso faz com que as pessoas sejam diferentes. Aí, quando o casal vai brigar, vai dar errado, porque os dois recebem aquilo que se diz sempre de forma diferente. E aí o que o pastor com muita sabedoria explica é que o homem tem a caixa do nada, que é um momento, assim, tem a caixa do trabalho, a caixa da família, a caixa, e que ele vai guardando. E tem a caixa do nada, que é onde né, assim, às vezes ele fica ali, não tem nada, é só um lugar de abstração, de descanso mental e tal. Quando você chega e começa a despejar tudo de uma vez, porque a mulher faz desse jeito, e não sei o que, está falando da conta de luz, de repente já está falando do filho, de repente, o homem não sabe em que caixa bota esse negócio. E quando o homem não sabe em que caixa bota isso, ele fica nervoso e ele trava, o homem trava. Então, aonde eu quero chegar? Saber quem é a pessoa com quem eu falo e saber a estratégia adequada é uma inteligência, é um tipo de inteligência emocional, de relacionamento. Está listada pelo Gardner como uma das inteligências emocionais, que ele chama de inteligência relacional, uma coisa assim. Porém, a gente também não pode esquecer que mesmo quando eu não adoto as estratégias mais adequadas, ainda assim é motivo de experiência, de aprendizado. Porque o outro também precisa aprender a lidar com as coisas ditas na hora errada. Até quando você erra, voltando ao nossa questão de hoje, você dá outra oportunidade de algum aprendizado. Por isso a gente não precisa ter medo de agir. Entendeu? Então, sim, a gente precisa aprender a dizer, mas isso é uma inteligência que os dois têm que aprender a desenvolver juntos, os dois do diálogo, né? Quem quer que seja. A gente queria deixar hoje aqui essa figura para a gente tentar, né, olhar sempre o mundo com os olhos cheios de amor e bondade. Ela já pegou, já piscou, né? É a lente do amor, né? A lente do amor. Tá? Que sempre vai ter uma realidade diferente da que a gente está vendo naquele momento. Então, se a gente olhar de uma forma mais ampla, de repente a gente não vai se aborrecer tanto, não vai brigar tanto, não vai ter tanta discussão, tanta violência.
A gente vai olhar o outro, né, com amor, como se fosse se colocando no lugar do outro. E aí a vida vai ficar mais fácil. Que Deus nos ajude, povo. Quem vai fazer a leitura do nosso momento de meditação? Hoje é pequeno, tá bom de ler, hein? O povo que não gosta de ler muito, hoje está pequeno, tá bom. Vem cá, querida. Mulher magra é outra coisa, né? Mulher magra passa em qualquer lugar. Em todos os lances, aprende a olhar a realidade com os olhos limpos e o coração desarmado, levando em conta que aquilo que chamamos de felicidade e infelicidade quase sempre não passará da maneira como olhamos o mundo. Convite de Sheila. Tem que fazer uma prece? Eu posso ler uma prece que eu escrevi? Pode. Você diz a eles que eu vou fazer isso? Nelson, você fala para eles que eu vou fazer isso? Para eles. Eu vou ler uma prece que eu escrevi hoje, pode ser? Eu estou nervosa, então... Tá pegando o microfone na mão, né? Bota o microfone na tua mão, você fica tenso, não sei por quê. Você quer ler? Não. Agradeço pelos meus olhos que enxergam as belezas da terra, onde eu posso provar e crescer. Agradeço pelos meus ouvidos que ouvem a melodia dos pássaros que, como eu, são filhos do Pai que está no céu. Agradeço minhas mãos que trabalham em favor de minha felicidade. Agradeço o meu coração que ainda não cessa de bater e me permite, encarnada, praticar a caridade de Jesus. A Jesus, eu agradeço pela cegueira diária que me cura através de suas mãos benevolentes. E agradeço ao Pai pela minha consciência de poder reconhecê-lo em mim, sua centelha divina. Meu Deus, eu te agradeço. Assim seja. Nossa poetisa, viram? É linda, é linda. Parabéns, meu amor. Gente, fiquem com Deus. Boa tarde, boa semana.